Salve pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal Vovô Toqueiro Dev. Dando continuidade ao vídeo anterior em que nós falamos da utilização do gerenciador de máquinas virtuais com o KVM e o QEMU, eu não falei nada a respeito da instalação desse aplicativo, porque isso vai depender muito da distribuição que você estiver utilizando. Aqui no Arch Linux, por exemplo, que é o que eu tenho instalado por aqui, a gente usa o Pacman e na Arch Wiki nós temos todas as instruções aqui para a instalação do gerenciador e todas as dependências que serão necessárias. Da mesma maneira aqui no Debian, uma distribuição, uma gama enorme de usuários, você encontra também na sua wiki todas as instruções para a instalação do KVM, demais aplicativos, QEMU, inclusive o uso do gerenciador gráfico, da interface gráfica, né, para utilização de todos esses sistemas de virtualização com base no KVM. Então, você vai precisar verificar se tiver algum outro tipo de distribuição, qual a forma de desempacotar ou fazer na unha mesmo, se assim o desejar. Tá bom, pessoal? Então, vamos, neste vídeo agora, criar uma máquina virtual e instalar a última versão do Debian. No momento em que gravo esse vídeo, é a versão 11, a Bullseye. Vamos lá? Mãos à obra, galera! Vamos começar a trabalhar então. Eu tenho aqui o gerenciador de máquinas virtuais no canto direito superior dessa tela. Vejam que eu já tenho criada uma máquina virtual com a distribuição Slackware 15. Nós vamos criar uma nova máquina virtual neste vídeo e instalar o sistema Debian. Nós vamos instalar um Debian bem básico. Então eu tenho aqui essa imagem do NetInst não oficial, unofficial, esta imagem unofficial, que em contraposição a esta outra imagem aqui, a oficial, ela tem algum suporte para software não livre, non-free software, que não é bem lá dentro da filosofia Debian. Por que isto? Porque nesta imagem não oficial, esse firmware incluído permite a instalação em notebooks. Normalmente em notebooks nós temos placas Wi-Fi de rede que exigem software proprietário, firmware proprietário. Por isso que existe então essa imagem, a oficial e a não oficial. Eu vou deixar o link para essas duas páginas. Eu já baixei aqui uma ISO com o firmware NetInst da versão 11 do Debian, 11.4.0, é uma das últimas que nós temos disponíveis, que é esta versão que nós vamos instalar aqui nessa máquina virtual. Mas eu vou deixar o link tanto para a oficial como a não oficial aqui na descrição do vídeo. Deixa eu fechar essa janela aqui. Aqui na minha pasta pessoal eu tenho também esse Virtpool, esse diretório Virtpool, onde eu estou armazenando os arquivos de disco das máquinas virtuais. Então essa instalação aqui, Slackware 15, corresponde a esse disco virtual aqui, Slackware Current QCOW2, essa extensão QCOW2, né? QCOW2 é a extensão dada pelo QEMU e utilizando então aí o KVM, como nós já vimos.
Então é isso que nós vamos fazer aqui nesse vídeo. Bom, vamos fechar então também esta outra janela aqui, ficar só com a janela da máquina virtual para a gente trabalhar na criação de uma nova. Para criar a nova máquina virtual, eu posso usar aqui o menu, eu tenho aqui no arquivo a opção Nova Máquina Virtual, ou posso utilizar também aqui na barra de ferramentas esse ícone aqui, vejam aí a dica, criar uma nova máquina virtual. Abre a mesma caixa de diálogo aqui. A primeira opção é de utilizar uma mídia de instalação local, uma imagem ISO ou CD-ROM, que é exatamente o que eu tenho baixado aqui, aquela imagem ISO do NetInst da versão 11 do Debian. Vamos clicar aqui então, avançar, e vai nos dar a possibilidade de escolher uma mídia de instalação. Eu posso clicar aqui nesse botão navegar, e ele me apresenta aqui os diretórios de instalação. Eu já tinha criado esses aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar tudo isso para a gente fazer como manda o figurino. Vou apagar aqui. Aqui então, nessa primeira tela, quando você clicar em navegar, ele apresentaria apenas essa opção aqui, Default. Nós vamos criar então primeiro aqui um atalho, né, um pool, como eles chamam, onde eu vou colocar o diretório onde estão as ISOs. Eu vou clicar então aqui esse botão mais. Ele já apresenta esse nome default aqui, pool, mas eu vou escolher um outro nome, vamos chamar de ISOs. Vou navegar aqui no meu sistema de arquivos, pasta pessoal, é aqui nesse diretório ISOs que eu guardei aqui os meus arquivos, olha aí, estão aí, certo? Então é esse que nós vamos abrir. O caminho está aqui certinho, ó, Home, Gaeta, ISOs, concluir. Já criei essa pasta. Então agora quando eu clicar aqui no ISOs, eu já tenho disponível aqui todos os ISOs que eu baixar lá naquela pasta. É um atalho, certo? Então nós vamos escolher aqui esse firmware 11.4.0, que é a imagem NetInst do Debian 11. Vamos escolher o volume. Observem aqui, né, aqui embaixo que ele já detectou automaticamente o Debian 11. Veja, eu vou clicar novamente, olha como é que ele detectando e já descobriu o Debian 11. Se ele não detectar, você tem que selecionar aqui. Então nós iremos selecionar manualmente, por exemplo, Debian, ele já vai abrir uma caixa aqui com todos os sistemas, olha, que existem, né? Debian, ó, Debian 10, Debian 11. Poderia escolher assim manualmente. O Slackware que eu tenho instalado lá, por exemplo, ele não detectou automaticamente. Aí eu entrei manualmente desmarcando essa caixinha. Mas se eu marcar aqui, ele detecta automaticamente aqui no caso do Debian. Vamos avançar então. Vem então agora essa caixa de diálogo com as opções para escolher a memória e a CPU, né? A quantidade de memória e CPU que nós vamos usar. Vamos colocar aqui 2048, aumentar um pouco isso. CPUs eu vou deixar 2 mesmo, tá bom. Uma máquina virtual aí de teste aí, tá de bom tamanho. Vamos avançar. Agora vem uma coisa muito importante, gente. Essa criação aqui do sistema de arquivos, onde ele vai habilitar o armazenamento, né, no disco. O default dele é lá no var, no diretório raiz. E normalmente o var aumenta muito de tamanho com o tempo, a gente não costuma disponibilizar muito espaço para esse diretório raiz, né? Só para onde ficam mesmo localizados os seus programas, enfim. A gente deixa a maior parte do espaço no diretório home, é o que eu tenho aqui na minha partição. Então, se eu utilizar aqui o default, eu não vou ter espaço suficiente para trabalhar. A opção, então, é nós selecionarmos aqui um armazenamento personalizado. Clico aqui nesse botão gerenciar, e ele vai me permitir escolher o lugar. Eu tenho que acrescentar, então, aqui um novo pool.
eu costumo chamar de virtpool para coincidir com o diretório do meu sistema de arquivos. Olha, eu vou aqui no meu pasta pessoal, eu criei esse diretório aqui, virtpool, eu tinha mostrado para vocês, onde estão as minhas imagens. Olha lá, já tem a imagem do Slackware lá. Então eu vou abrir aqui essa pasta, ele já está mostrando agora o caminho correto, /home gaeta virtpool, concluir. Então esses nomes são arbitrários, eu coloco dessa maneira para coincidir um com o outro, mas vocês podem fazer da maneira que quiserem, né? Então agora eu tenho esse diretório virtpool, nós vamos criar o volume aqui. Vamos clicar então nesse botão mais na caixa da direita agora. Então ele já traz aquele sistema que eu tenho lá, o Debian 11, vai criar esse arquivo agora com a extensão QCOW2, como eu falei para vocês, a extensão do arquivo do QEMU, né? Nesse formato aqui. Existe também o formato RAW, mas o formato utilizado é esse aqui. E vamos escolher a capacidade, eu vou aumentar um pouquinho aqui, vamos passar para 30 e concluir. Criou o volume. Olha, então agora, além do Slackware, que eu já tinha instalado lá, eu tenho mais esse novo volume aqui, né? Vamos escolher esse volume. Escolhi, vamos avançar. Ele dá esse resumo aqui, olha, o nome, vou deixar esse aqui mesmo, Debian 11. O sistema operacional, de onde que ele vai instalar, a memória que eu selecionei, 2 CPUs, está tudo certo. Aqui eu poderia também selecionar a rede. Tem a NAT e tem umas outras opções aqui, mas a NAT funciona bem. É importante agora nós assinalarmos aqui esse personalizar a configuração antes de instalar, para que nós possamos escolher mais algumas opções aqui adiante. Então se eu não deixar assinalado aqui, ele já vai começar a instalação imediata. Então vamos assinalar aqui, colocar concluir. Aí olha, antes de eu iniciar a instalação, ele apresenta essa possibilidade aqui. Eu posso adicionar hardware, por exemplo, poderia adicionar aqui um sistema de arquivos. Nós vamos fazer isso depois para compartilhar arquivos entre o hospedeiro e o convidado. Mas vamos deixar isso para mais tarde para não misturar muita coisa aqui. Então, ele já tem os detalhes básicos. Eu posso acrescentar ainda aqui um título, uma descrição, mas o que eu quero mudar aqui é o firmware para o boot. Em vez de usar o BIOS, poderia usar, mas em vez de usar o BIOS, nós vamos usar o F. Para usar o F, se eu usar só essa opção aqui, essa primeira opção, o F, e prosseguir aqui, vai funcionar. Eu vou fazer o boot aqui nessa máquina virtual instalada perfeitamente. O problema é que se eu for clonar depois essa máquina, que é o que eu pretendo fazer, porque eu vou instalar aqui um sistema bem básico e depois nós vamos fazer um clone e vamos fazendo modificações. Se porventura der problema, eu volto naquela base inicial, clono novamente, entenderam? Dá para a gente trabalhar de uma maneira mais segura. Então, se eu for clonar, só com essa opção não vou conseguir dar o boot no clone. Eu só consigo dar o boot na primeira máquina por causa do sistema UEFI de boot seguro, né? Então eu tenho que copiar esse código aqui. O OVMF é o Open Virtual Machine Firmware. Tem que copiar esse código do firmware também. Então a melhor opção é esta segunda aqui. O ovmfcode.fd. Com essa opção selecionada, a hora que eu for clonar a máquina, ele copia o código também, e aí ela consegue dar o boot mesmo no clone. Cada modificação que vocês fazem, você tem que clicar aqui esse botão aplicar, senão as modificações não são registradas. Feito isso, eu posso cancelar a instalação ou iniciar, que é o que eu quero fazer. Vamos iniciar a instalação aqui. Por um full screen aqui nesta tela, para a gente fazer a instalação agora do sistema Debian. Olha lá, o sistema Debian no Linux 11.4.0.
Já está sendo executado, então, aqui na máquina virtual. Em vez de usar o Graphical Install, nós vamos usar essa opção aqui, que é preferida pelos hackers, né, moçada? Aqui em ACE, na moda antiga. Então, a primeira coisa a fazer aqui é selecionar a linguagem. Ela vem com default para inglês, mas nós vamos pôr aqui para português do Brasil. Põe o português, ele já muda aqui o idioma, olha, já entra para idioma português. Vamos selecionar aqui o país, Brasil, é onde estamos. Vem a opção agora de configuração do teclado, você pode usar o português brasileiro, ele vai colocar aí o padrão ABNT2, que eu acredito que seja o da maioria. No meu caso aqui, eu tenho um maravilhoso teclado mecânico que eu trouxe aí dos States, nos tempos das vacas gordas. Então eu vou usar aqui esse modelo inglês americano. Depois a gente pode configurar isso aqui, nós vamos fazer essa configuração do teclado depois de feita a instalação. Então isso não teria muito problema. A única coisa é você escolher um teclado muito esquisito, depois você não vai ter as teclas corretas aí para prosseguir aqui, né? Então escolha o seu teclado ABNT2 aí, que a maioria eu acho que tem esse. Vem agora a possibilidade de nós escolhermos o host name da máquina. Ele vem com default aqui do Debian, mas eu vou colocar aqui Bullseye, que é o nome, o codename aí da versão 11, a versão atual, pelo menos no momento que estamos gravando aqui esse vídeo, do Debian. Vou colocar aqui continuar, quando você dá Tab, ele vai lá no botão. Se eu clicasse também Enter, ele já vai no default lá. Nome do domínio, pode deixar em branco. Aqui é o seguinte, ele viria com a possibilidade de nós definirmos aqui já uma senha do root. Se eu definir a senha do root agora, vai acontecer que quando eu criar um usuário, ele não vai dar permissão sudo para esse usuário. Eu teria que fazer isso depois. E é chatinho fazer essa configuração do sudo. Então, uma maneira mais simples é nós deixarmos em branco a senha do root. Olha a mensagem ali, ó. O usuário root não deverá ter uma senha em branco. Se você deixar esse campo vazio, a conta root será desabilitada e a conta do usuário inicial do sistema receberá o poder de tornar-se root usando o comando sudo. Então nós vamos deixar em branco aí que ele já deixa o usuário que nós vamos criar agora em seguida com a possibilidade de usar o sudo. Eu não vou ter que instalar o sudo, editar depois o sudo, grupo, que fica mais complicado. É mais fácil fazer assim. Então vamos continuar aqui com ele em branco. Aí ele informa a senha do root. Então vamos deixar em branco. Agora, uma conta do usuário será criado para você usar no lugar da conta root para tarefas não administrativas. Então, ele vai entrar aqui com a possibilidade de usar o sudo. Eu vou colocar aqui o meu nome e vem a possibilidade aqui, nome da conta, esse aqui mesmo. A senha, vou escolher aqui uma senha poderosa aqui para o meu usuário, repetir e terminou. Depois nós vamos criar lá uma senha para o root, vocês vão ver como é que fica legal. Bom, vem agora a opção de escolher o estado para definição de fuso horário. Aqui para mim é São Paulo mesmo. Ele carrega os programas necessários para o particionamento de disco. E aqui numa máquina virtual nós vamos utilizar o disco inteiro, certo? É esse disco que eu criei lá, o VDI. Eu poderia fazer um sistema de particionamento, fazer home separada, mas nós vamos deixar um vídeo posterior tratar dessas questões aí de partição de uma maneira mais profissional para você fazer numa máquina física mesmo. Aqui eu vou utilizar essa opção, todos os arquivos em uma partição, que vai mais rápido, e finalizar o particionamento, escrever as mudanças no disco. Ele criou aí as partições, certo? Disco virtual 1, criou um swap, enfim, criou tudo isso aí. Escrever as mudanças no disco. Vamos ter que confirmar aqui.
e está instalando o sistema básico. Ele é bem rápido, né? Não é um negócio muito demorado, porque são poucos arquivos que são instalados, né? Então, essa instalação aí pelo NetInst, por esse pacote NetInst, é bem tranquila aí do Debian. Vocês viram que até agora não teve dificuldade nenhuma, né? É bem fácil instalar o sistema Debian aí. Não precisa ficar limitado aos Ubuntu da vida, né, galera? Bom, terminou lá de carregar os pacotes básicos, ele entra aqui nessa opção aqui, configurar o gerenciador de pacotes. Você deseja ler mais mídias? No meu caso, não. Vamos prosseguir. Então entramos agora na escolha do espelho para baixar os pacotes aí. Aqui no meu caso vou usar o Brasil mesmo. E para baixar aqui, o sistema que eu vou usar, deixa eu ver qual repositório aqui que nós temos aqui. Unesp, vamos usar esse FTP-BR. Depois nós podemos utilizar um utilitário para verificar qual que é o mais rápido, mas vamos com esse aí mesmo que funciona bem. Aqui, se for usar proxy, no meu caso não tem nada, continuar. Ele está configurando agora o apt para poder baixar os pacotes e instalar os pacotes aí no meu sistema. Está atualizando o software, obtendo aí os arquivos básicos, né? Aí está desempacotando o kernel, o 5.10.0 que está sendo utilizado aí, configurando o kernel. Um processo, vocês vejam, bem rapidinho aqui, não é demorado não. Não vou nem dar pausa aqui, porque, bom, dá uma pausa aqui para não ficar muito chato, depois a gente volta aí. Falei, foi 1 minuto aí, já voltou. Bom, aqui ele apresenta essa opção aqui para a gente escolher participar no concurso de popularidade de pacotes, etc. Uma máquina virtual nós vamos escolher não. Se for numa instalação física, é interessante você ajudar os desenvolvedores aí. Bom, gente, agora nós chegamos aí na seleção de software e nessa instalação básica o que eu quero fazer é deixar um sistema bem enxuto, para a partir dali eu vou clonando outra máquina virtual e a gente vai modificando a partir dessa base, certo? Para não ter que fazer isso toda vez. Então eu não vou colocar nenhum ambiente gráfico aqui para a gente fazer isso posteriormente. Para desmarcar é só clicar espaço aqui que desmarca. Mas vou habilitar aqui esse servidor de SSH, porque aí depois fica fácil eu entrar através do console do hospedeiro na máquina virtual, utilizando SSH, e aí eu uso o terminal do hospedeiro para operar lá na máquina virtual. Eu posso, por exemplo, recortar e colar na minha máquina, fica bem mais fácil a gente trabalhar assim. Então é importante deixar esse servidor de SSH habilitado. Vou dar um tab aqui e enter para continuar. Então, olha aí, ele está pegando aí os pacotes, né? Desempacotando aí o software de acordo com a nossa seleção. Indo aí para frente, não é muita coisa, é bem rápido, 70% já, o negócio tá em velocidade aí de bala. A internet está ajudando também. Essas configurações de banco de dados é que às vezes demora um pouquinho. Vamos ver. Aqui ele começou agora a instalação do carregador de inicialização, o famoso bootloader. Ele usa aí o Grub. E já está finalizando a instalação, hein? E CFNI, finalizar a instalação. Instalação completada com sucesso. Podemos continuar aqui, para dar o boot aqui na máquina. Vamos entrar em full screen aqui de novo. Então ele está carregando aqui o kernel. E vou para o login. Olha lá, está o Bullseye, é o nome que nós demos, o host name que nós demos para essa máquina. Vamos entrar aqui com o nome de usuário, a senha que eu tinha dado lá. E pronto, eu já posso, a partir daí,
definir, a primeira coisa que nós vamos fazer é definir aquela senha root que nós não fizemos lá na instalação. Então isso é bem fácil de fazer, olha, com o comando sudo, eu entro passwd root, para criar agora uma password para o usuário root. Vai pedir a senha para o usuário, a minha, aquela que eu defini lá, e agora ele entra uma nova senha, que é a que vai ser usada para o usuário root. Vou pôr aqui essa senha poderosa, vou digitar de novo, e já foi atualizada a senha do root. Então agora eu posso testar isso com o comando su-. Esse é o comando para entrar como superusuário ou root nos sistemas novos aí, né? Entrei, ó, ele pede a senha, é a senha do superusuário, entrou como root já. Está vendo? Para sair daqui, exit. Bom, antes de finalizar aqui, vamos editar, não sei se tem o vim aqui, vamos ver vim, vamos ver se tem, vim, não tem, mas eu acho que tem um nano barra etc barra apt barra sources list, esse arquivo que eu quero editar aqui. O que eu quero fazer aqui, gente, é acrescentar aqui nesse repositório que nós definimos, veja que eu estou pegando lá o ftp-br-deb, aquela que eu escolhi lá, aquele espelho que eu escolhi lá na instalação, nós vamos colocar aqui também o contrib e o non-free, para que a gente possa eventualmente instalar algum tipo de software disso, principalmente firmwares, né? Contrib e non-free. Então assim nós temos essa possibilidade de instalar alguns pacotes aí desses repositórios para não ficar com muita limitação. Aqui no Nano, Ctrl O para gravar, né? Ah, foi negada, claro, porque eu não entrei como root, né? Então nós temos que fazer o seguinte, deixa eu dar um Ctrl X aqui para sair. Tem que pôr não, porque senão... Então eu teria que pôr sudo nano, agora sim, barra etc, barra apt, barra source list. Então vamos novamente aqui, contrib non-free. E aqui embaixo também, contrib e non-free. Agora sim, Ctrl O, gravou, Ctrl X, saiu. E é isso. Por enquanto, eu acho que está de bom tamanho aqui, ó. Vamos dar um sudo reboot para ver se está tudo funcionando direitinho. Está aí. Não está ativo o nosso display, ele entra aqui para me fazer um novo boot, etc e tal, né? Mas não vamos fazer nada disso, eu vou só sair fora aqui da máquina virtual, vamos voltar aqui para o modo de tela normal e vamos concluindo por aqui esse vídeo. Eu agradeço muito a quem nos assistiu aí até o final, nós vamos depois fazer mais algumas... Aqui vamos fazer o seguinte, gente, para desligar aqui essa máquina virtual, eu posso utilizar essa opção aqui, olha, da interface gráfica, desligar. Não está desligando? Forçar desligamento, sim. Fechar aqui essa janela. Então, como íamos dizendo, aqui eu já tenho então a minha máquina Debian 11. E nós vamos continuar trabalhando com ela no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigado aí. Quem gostou, dê aí o seu like, se inscreva e divulgue aí para a gente ir aumentando a quantidade de inscritos aqui no canal Vovô Toqueiro Dev. Um abraço e até a próxima, pessoal.